Olá, galeres! Estamos aqui juntas para mais um episódio do nosso podcast Ela é Tão Galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera! Chata, pá! Gente, e aí, como que vocês estão? Minhas engatilhadas climáticas melhoraram? O céu tá um pouquinho mais azul, então isso já tá me dando uma certa alegria. Não sei pra vocês como é que tá, mas pra mim já, assim, deu um up no meu humor. Ver um pedacinho de céu azul já desengatilhou um pouquinho. Lá no penúltimo episódio, se você não ouviu ainda, recomendo que ouça, a menos que você esteja muito engatilhada. Eu acho que é melhor não ouvir, né? Porque ele foi um episódiozinho mais surtinho, assim, não curtinho, tá? Mas surtinho mesmo, vocês ouviram corretamente. Tava mais desequilibradinha, né? Mais vulnerávelzinha. Foi mais tristinho, foi mais baixo astral. E hoje as coisas estão melhorando, apesar dos acontecimentos recentes. As coisas estão caminhando, então hoje vamos tentar levar esse astral, né? Vamos tentar trazer aí alguns ensinamentos, algumas Partilhas. né, mais positivas pra gente. Primeira coisa que eu queria contar pra vocês é que eu falei do gatinho da minha amiga, o Joaquim, que estava sob os cuidados meus e da Cissa, porque a minha amiga foi fazer doutorado fora e não pôde levar o gatinho dela. Aí eu falei pra vocês que ele tava doentinho e isso tava me deixando bastante desestabilizada. Infelizmente, o Joaquinha fez a passagem na semana passada. Faz exatamente uma semana que ele se foi, não resistiu, ficou muito doentinho e descansou. Foi horrível, foi péssimo, juro pra vocês. Não imaginei que poderia acontecer o que aconteceu. Acho que nem a veterinária dele esperava. Foi uma surpresa pra todas nós, pra mim, pra Cissa, pra tutora dele, que é a minha amiga que tá fora do país, pra própria veterinária que acompanha ele há muitos anos, também foi uma surpresa. E foi uma dor muito grande. Muito maior do que eu esperava, gente. É uma coisa muito louca. Foi a primeira vez que eu senti esse tipo de dor e esse tipo de tristeza. Já senti muitos tipos, já senti muitas tristezas diferentes na minha vida, por vários motivos. Mas essa foi uma diferente, foi um catálogo novo. Uma categoria nova de tristezas. Que é essa tristeza da perda de um bichinho, porque eu tive animal de estimação só quando eu morei com uma outra amiga, que eu dividi apartamento com ela. Nós tínhamos 2 gatinhos. Na nossa mudança, quando cada uma foi morar sozinha, os gatinhos ficaram com a minha amiga, porque ela foi morar num apartamento maior e eu tinha muita alergia nessa época, muita alergia mesmo. Então ela ficou com os nossos gatinhos e eles ainda estão aqui, estão com ela, né? Estão lá em Búzios, permanecem vivinhos da Silva. Apesar de uma delas já ter ali flertado com a passagem, com a arrasta pra cima algumas vezes. Porque a Marlene, que é essa gatinha, nossa, a bichinha é frágil, viu, gente? Nossa, desde pequenininha ela deu um trabalho pra gente, essa gata. Mas a bichinha segue resistente, morando na praia, com a minha amiga, com a Tânia. E o Nelson, que é o gatinho, ele, assim, um gato folgado, tranquilo, nunca deu muito trabalho, mas tá vivão lá também, curtindo sua vida, sua aposentadoria na praia. Então eu nunca senti a perda de um bichinho. E aí eu fiquei muito assim, brisando nessa dor. Em como ela é, em como ela vibra, em como ela dói. E eu percebi que assim, eu nunca tinha sentido antes. E aí eu fiquei, eu sei que é uma comparação idiota, tá? Então já vamos deixar aqui claro, tá? Mas eu não senti uma dor igual com os parentes que eu já perdi. Eu já perdi tios e já perdi meus avós. Mas, apesar de sentir falta deles, obviamente eu sinto saudades, eu lembro deles algumas vezes e tal. Não sei se é porque eles já eram, né, mais velhinhos, ou porque eu não passei tanto tempo intenso próxima deles, assim, a gente não tinha uma relação tão grudada assim, né? Não sei se por isso eu não tive o mesmo tipo de sofrimento. Eu fiquei muito triste, mas parece que era uma tristeza mais conformada, mais no sentido de, poxa, cumpriu missão, descansou, sabe, espero que ele esteja em paz, emanando meio que esse amor da ausência, mas um amor desejando paz para esse espírito, né? Contando que eu acredito em reencarnação, acredito em desencarne, acredito que a nossa alma é eterna e tal, enfim. Então a gente tem que partir desse princípio também, pra essa fala toda fazer sentido. Então eu tive essa tristeza da perda desses avós, mas foi essa tristeza diferente. Que foi essa tristeza mais leve, digamos assim. Porque foi mais conformado também. Todos eles passaram por longos processos de doenças. E são doenças da velhice mesmo, tal.
Então, meio que também já estava preparada, meio que também já esperava, meio que fazia parte ali do ciclo da vida mesmo, assim. Então, eu não senti da mesma forma. E também nem acho que eu deveria sentir, porque não se compara, obviamente, a perda de um parente e a perda de um gato. Eu sei, mas é que eu comparo, minha cabeça é assim que ela funciona, gente. A minha cabeça fica tentando fazer relações entre os sentimentos, entre as coisas que acontecem. Quando eu vou ver, eu já tô refletindo em cima disso. Isso é uma loucura. Mas enfim, não no sentido de comparar pra dizer se é melhor ou pior, não é pra fazer juízo de valor. Mas eu fiz uma comparação interna, mais de tentar perceber as diferenças, assim, sentir as diferenças. Porque acho que isso também, os meus avós foram, acho que as pessoas mais próximas até hoje que eu perdi. Eu sou muito abençoada nesse sentido, eu me sinto muito privilegiada por não ter tido grandes perdas na minha vida de pessoas muito, muito próximas. Essa dos meus avós foi, assim, lidei bem, foi triste, mas ao mesmo tempo foi, putz, tanta lembrança boa, tanta coisa boa que eu tive com eles, sabe? Tiveram vidas boas, eles, né, me deram essa família que eu tenho maravilhosa. Então foi isso. Agora, esse bichinho que apareceu na nossa vida aqui há 1 mês e meio foi muito intenso, né? O bichinho apareceu aqui, ele tinha FeLV, né? Ele já era diagnosticado com FeLV, mas estava estável. Tudo sob controle. Cuidamos daqui, a tutora dele, minha amiga, cuidando de lá, no que ela podia. A gente aqui fazendo nossos esforços conjuntos para que ele continuasse tendo a estabilidade. Só que é isso, né? A gente não tem o quê? Controle. E isso pra mim foi O fim. Gente, eu fiquei doidona. Fazendo terapia, aliás, fazendo muita terapia, né? Desde então, eu tô fazendo aí terapia 2 vezes por semana com a Bárbara. Uma das coisas que eu identifiquei, né, nessa análise do porquê que essa história do gato me deixou tão destabilizada, é claro que tem o fator, poxa, é um bichinho e bichinhos são muito fofos. Poxa vida, quem não acha isso, eu desconfio do caráter. Porque, gente do céu, ter que olhar pra um bichinho, é um gatinho, um cachorrinho, e falar, meu Deus, você é muito fofo, sabe? Eles são, nossa, seres perfeitos e fofos, inocentes, e aquele calorzinho. Eu lembro até agora, assim, quando eu penso no Joca. Eu lembro do calorzinho dele em mim, assim, sabe? É tão óbvio que o fator bichinhos fofinhos e receber esse amor tão genuíno, esse carinho, esse calorzinho tão genuíno, tão puro. Porra, gente. É pra fuder mesmo, né? Não tem como você sair ileso, ilesa, né? Não tem como. Então, assim, tem esse fator de amor leve, puro, genuíno tal, que eu recebi ali por um curto período de tempo, enfim, mas recebi. E não dá pra passar despercebido. Mas também tem o fator controle. E aí, eu percebi que, constatei mais uma vez, A control freak. que eu sou, assim, junto com a ansiedade, é uma bomba atômica. Porque o que acontecia? Eu via ali o gatinho e eu queria fazer tudo pra ele. Tudo que eu podia e que eu não podia também. Pra ele melhorar. Só que aí, o que você percebe, galera? Que não dá pra fazer tudo pela outra pessoa. Quer dizer, no caso não era uma pessoa, era um gato. Mas não dá pra fazer tudo. Tem só algumas coisas que você pode fazer. Porque eu fiquei numa ansiedade de ficar observando, quando a gente soube que ele tava mais doentinho, né? Quando a gente teve uma constatação de que a inflamação tava pior do que a gente imaginava, enfim, que ele tava com essa saúde, com anemia e tudo. Eu fiquei Muito neurótica. Eu descompensei totalmente. E eu ficava observando o gato ali, era 24 horas, eu olhando pro gato e pensando o que estava acontecendo com ele. E eu ficava, Aí ele tá muito assim, aí ele tá muito assado. Aí ele bebeu 2 goladas de água, comeu 3 bolinhas de ração. E não comeu nada. E não fez xixi. Ah, fez xixi demais. Acho que tá quentinho. Aí vou levar na clínica. assim, louca. A minha constatação foi, não posso ter filhos. Imagina, com essa estrutura emocional inexistente praticamente, como é que eu vou ter uma criança, gente? Como é que eu vou cuidar de um filho, uma filha? Se com o gato eu já fiquei assim, que eu quase virei do avesso. Muito difícil. Porque você quer fazer tudo, mas você não tem o controle de tudo. E você nem é capaz de fazer tudo. Isso, gente, serve pra tantas coisas, né? A gente tá falando aqui do gato, mas convido vocês aí a desdobrar essas conclusões para outros assuntos da vida de vocês. Quais são os assuntos que estão deixando vocês do avesso, sobre os quais vocês não têm o controle, e que vocês já fizeram tudo que dava pra fazer e que teve que parar, mas que vocês não se conformam em ter que parar e ficam aí se consumindo e ficam aí, ai, queria fazer mais.
Oh, meu Deus, estou sofrendo. Quantos assuntos, quantos será que vocês têm? Relações que vocês gostariam que fossem diferentes? No trabalho, projetos pessoais, amizades, sei lá, que vocês já fizeram muito, já entregaram muita coisa, mas que depende de outros fatores que não estão sob o seu controle e que isso te deixa fora do sério. Não sei se todo mundo é assim. É o que eu sempre repito aqui. Todo mundo é muita gente, né? Mas queria saber, vocês também têm isso? São bastantes de vocês? Eu acho que quase todo mundo tem alguma área da vida que fica angustiado com essa coisa do controle. Não é possível, gente. Porque eu acho que quem tem essa capacidade de, assim, Let it go. falar... Ai, fiz até onde pude e agora estou relax. Pô, não é possível. A pessoa é muito iluminada. A pessoa não precisa estar encarnada, não. Se a pessoa já conseguiu superar isso, o que é? Entendeu? Então eu fico pensando assim, porque eu enlouqueci mesmo. E muita terapia pra entender Todas as camadas de engatilhamentos. que estava acontecendo por causa dessa história do gatinho. Inclusive, a camada que me afeta pessoalmente, assim, diretamente, que é, vocês estão sentadas? Que também descobri em terapia que, assim, se não sou útil ao outro, não vale nada. Ai, que delícia, que misturinha boa. Ai, que mix gostoso. É isso, gente, eu tenho isso aí comigo, né, que com essa coisa da utilidade. Eu nem sei se já falei disso em outro episódio, eu acho que sim. De que, assim, o meu valor tá na utilidade que eu tenho para o outro, para a felicidade do outro, para o pulsar de vida do outro. E se eu não sou capaz de pulsar essa vida pelo outro, aí eu já não sou nada. Aí eu já não existo. E aí quando eu não existo, pane no sistema. Aí dá crise de ansiedade, dá essa loucura toda. Porque se eu não posso pulsar a vida pelo gatinho, para que ele fique bem, então o que eu sou? Bosta nenhuma. Só que essa falta de senso de autovalor é pânico na certa. Se você percebe que você não existe, você tá ali uma massa nula. Porra, foda, né? E aí, uma coisa muito louca, agora pensando que se relacionou com isso, sábado, agora que passou, hoje é terça, hoje que eu tô gravando é terça-feira. No sábado agora, a gente teve gira de herês lá no terreiro. Foi a festa dos herês. E nesse dia são os herês que atendem. Os passes são com os herês, eles fazem a marzona, a sujeira. É uma energia surreal, de maravilhosa, alegre e tudo mais. Mas eu ia falar sobre uma consulta que eu dei com um consulente que logo que ele chegou, eu percebi, né? Eu sentia a minha entidade, né? A entidade que trabalha comigo, sentiu ali também uma tristeza, uma dor, né? Senti que a energia tava caída, assim. Tava triste. E aí, né, a heresinha deu um passe e tal, começou a conversar com o consulente. Esse consulente tava em realmente grande sofrimento. Ele chorou muito, 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 muito. Eu vi algumas características na pessoa, assim, que me deixaram um pouco impressionada. E a nossa mãe de santo já tinha me dado esse alerta. Muito engraçado as coisas como são, né? A gente tinha conversado com ela um outro dia. E ela tinha comentado alguma coisa sobre como a gente precisa ter um psicológico forte, né? Porque a gente recebe de tudo ali. Quando a gente vai atender como médium, né? Com as nossas entidades, com o trabalho espiritual, a gente vai atender de tudo. Você não sabe o que vai vir. Vai vir desde questões mais, talvez, entre aspas, fáceis de resolver, até questões mais cabeludas. E aí a questão é, como é que está o seu psicológico, o seu espiritual, a sua fé, a sua confiança nas entidades, como é que está a sua entrega, para que você esteja firme ali para ajudar aquela pessoa no que ela precisa, né? E no que você pode ajudar. Então, tudo isso vai se juntando. Então, eu já tinha aprendido isso, ouvido isso, né, da Mãe de Santo. Quando chegou esse consulente, algumas coisas que eu olhei, que eu vi ali, eu fiquei meio preocupada, mas não podia deixar isso me abalar também, porque eu tava ali a trabalho, né, dar serviço da entidade, então eu me concentrei, fechei os olhos, conversei com a Herê. Falei pra ela, olha, tá nas suas mãos, sua ferramenta, vai fundo, faz o que você tem que fazer, a limpeza, tal. E a gente deu a consulta ali, fez o passe, só que a pessoa tava com muita dificuldade de sair daquele lugar de sofrimento. Juro, gente, eu e ela é a Herezinha que trabalha comigo, que é a Gabizinha. Tentamos de tudo. Uma mega limpeza espiritual, uma limpeza no chakra cardíaco, conversou, aconselhou, vários aconselhamentos super importantes, assim, que inclusive, obviamente, pego pra mim. É sobre autocuidado, sobre se colocar nesse lugar de
sofrimento e não sair dele, assim, sabe? Ficar nessa... Eu gosto de falar que, não sei se eu falo ela certa, que é a autocomiseração. Acho que eu já ouvi nesse contexto, mas acho uma palavra chique também. Então, ficar nesse lugar de autocomiseração, que era um pouco também o que eu tava fazendo. E até quando eu contei pra Cissa, ela falou... Nossa, que engraçado você ter feito essa consulta. E aí eu falei, poxa, não é justo, cara, porque eu não tava só me entregando a tristeza lá, né, por causa do gatinho, não tava... Mas ela disse que ela assiste, observa que eu tenho um pouco essa tendência, assim, de, nossa, me jogar, mergulhar com tudo, de cabeça nas sensações e sentimentos. Eu tenho um pouco de dificuldade de colocar essas sensações e sentimentos em ordem. Então, elas vêm com uma intensidade muito grande, ocupam o meu corpo inteiro, me tomam, e quando eu vou ver, eu já não consigo mais discernir nada, não consigo mais raciocinar direito, e aí eu já tô... Nossa, e aí é uma cagada gigante, assim. E aí a Cissa falou isso. Ela me lembrou disso. Porque eu comentei com ela, obviamente a gente não pode contar, né, coisas dos atendimentos, detalhes dos atendimentos e tal. Mas eu falei em linhas gerais só sobre essa característica, né, de que, poxa, você quer tentar mais, mas às vezes parece que a pessoa não consegue mesmo sair daquele estado emocional, mental que a pessoa tá. E aí, o que mais você pode fazer? Nada. E tá nessa posição e saber que você fez tudo que podia, cuidando do gato, dando um passe com a entidade que trabalha com você, tem uma hora que chega no limite que você tem que entender que a pessoa também tem as escolhas dela e o caminho dela, e que por mais que você... A pessoa e o gato. O gato, não sei quanto de escolha o gato tem. Mas, falando de pessoas, vamos levar pra pessoas, né? Que é o mais comum em nossas vidas. Tem um lugar que não dá pra você tirar a pessoa de lá. Que a pessoa não quer sair, ou ela não consegue sair. E aí não tem nada que você possa fazer. E você tentar tirar a pessoa de lá só faz você ir pro buraco junto. E essa é a merda. Porque você não quer ver a pessoa sofrer. Você, de fora das suas impressões, você olha e fala... Putz, aquela pessoa vai fazer essa escolha errada de novo, cara. Não, sai dessa. Olha aqui, quantas possibilidades. E assim, gente, quantas vezes a gente não faz isso com parentes, com amigos e amigas, com colegas... Quantas vezes a gente não vira e fala, olha só, você tá vendo o buraco que você tá, mas eu vou te falar, olha quantas saídas tem. Olha, tem a saída pra esquerda, tem uma saída, pra cima tem outra, pra baixo tem outra, pra direita tem outra. E a pessoa não enxerga, ou ela não quer acessar essa saída, ou ela não tem forças pra chegar até lá. Tudo isso são possibilidades, mas por quê? Porque cada indivíduo é único, cada indivíduo tem a sua história, tem o seu contexto, tem a sua estrutura, né, a sua fibra emocional, tem a sua psique. E é muito subjetivo e individual. A pessoa pode sim não ver. E a gente precisa ter paciência, na maioria das vezes. Não é por preguiça, não é por não querer, é porque a pessoa não enxerga, porque a partir da perspectiva dela... Ela não vê saída. E eu tô falando ela como a pessoa, mas eu tô falando de mim também. Porque quando eu tava ali super ansiosa e desestabilizada por toda essa situação do Joca, eu não via saída. Eu simplesmente... ficava ansiosa e eu achava que eu tava fazendo tudo que eu podia. Eu achava que eu tava tomando as atitudes que eu precisava tomar, eu achava que eu tava, enfim, usando as ferramentas que eu tinha, mas tinha coisas que eu não tava enxergando mesmo. Uma delas, por exemplo, seria voltar no psiquiatra pra, de repente, checar se a medicação precisava ser alterada, porque tava tudo bem, mas aconteceu uma coisa inesperada na minha vida e de repente, poderia ter que ajustar. Mas a questão é, eu não enxergava, não estava enxergando. Então, a gente precisa também ter esse olhar de que você oferecer saídas para as pessoas não quer dizer que a pessoa seja obrigada. Aliás, ninguém é obrigada a nada. Eu li hoje o post, uma amiga minha postou a foto de um copo americano, daqueles com café com leite, e no copo estava escrito... Ninguém tem que nada. E eu achei isso, porra, genial. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Ninguém tem que nada. E a pessoa não tem que escolher fazer o que você quer que ela faça. E é difícil, gente. É difícil e dói. Eu tava, inclusive, conversando com uma amiga minha sobre isso. No domingo, acho. Foi no domingo que a gente saiu pra jantar. E essa amiga tava contando algumas histórias da família dela, né? Especificamente da mãe, dos irmãos e tal. E ela tava falando, né, o quanto ela gostaria que esses familiares dela tomassem decisões diferentes. E não decisões que, tipo, pra ela considerava decisões equivocadas, decisões que iam voltar a colocar essas pessoas no mesmo lugar de sofrimento. E ela queria muito que mudasse, que a pessoa tomasse outra decisão.
tomasse outro caminho e tal. E a gente, conversando ali, foi concluindo que, assim, Não tem como. porque é a vida da pessoa. E a pessoa tem total, ainda mais quando é uma pessoa adulta, uma pessoa saudável, né? Claro que nem todas as pessoas têm autonomia sobre a própria vida, mas por outras condições. A gente está falando aqui de pessoas que têm condições de ter autonomia sobre a própria vida. Então, essa pessoa, não dá pra você tomar decisão por ela. Porque ela simplesmente não enxerga da mesma forma que você. Não tem as mesmas referências, não está no mesmo lugar, não está na mesma posição, não está no mesmo ângulo. É para dar um exemplo assim, vamos supor que a gente está numa montanha. Eu e vocês que estão me ouvindo. Em volta dessa montanha tem 5 mirantes diferentes. E cada um de nós aqui vai estar em um desses mirantes. E o sol tá se pondo. Cada um de nós vai ver o sol se pôr de um jeito. Se eu falar pra todo mundo, Gente, desenhem o que vocês estão vendo. e vamos supor aqui que todo mundo desenha bem, que não é o caso, né? Começando por mim mesma, posso dizer pra vocês que meu desenho ficaria todo cagado. Mas vamos supor aqui, só pra efeito de imaginação, né, efeito de entretenimento, que todo mundo desenha bem. E aí a gente coloca essas pessoas nesses mirantes, em posições diferentes e fala, desenhem o que vocês estão vendo. Cara, vai sair desenho um diferente do outro. Por quê? Cada pessoa só tá vendo um lado da montanha. Só tá vendo um ângulo do pôr do sol. Uma pessoa vai ver o sol se pondo na sua esquerda, a outra pessoa na sua direita, a outra pessoa vai ver o sol se pondo atrás da montanha. Só que pra aquela pessoa é só aquela realidade que existe. Vocês entendem isso? Pra aquela pessoa é só aquela fotografia daquele momento presente que existe. Ela não tá enxergando o outro lado da montanha, do outro ângulo, nem de cima, nem de baixo, nem do outro lado. Ela tá enxergando só aquele lado. Agora, olha que bonita essa conexão, hein? Me acompanha aqui nessa conexão, olha que bonita. O que é a vida? Se não, cada um olhando a montanha de um mirante diferente. Puta merda, olha. Às vezes é uma frase. Essa mulher que sou eu é pura sabedoria. Puta que pariu. Gente, a vida é isso. A vida é uma sequência de recortes distorcidos da realidade a partir do ângulo que cada um é capaz de ver. E cada ângulo de cada um é único. Porque a história da montanha nem funcionaria. Porque tem pessoas que vai estar 1 centímetro para baixo. A outra vai estar um pra cima, a outra vai estar um pra esquerda, a outra vai estar no ângulo de 45 graus. Muda toda a perspectiva. Então, como que a gente vai esperar que outra pessoa tome decisões que a gente espera que ela tome? Vocês entendem o que eu tô falando? E tudo isso começou com o gato. É bem aqueles posts. Esse post não é sobre o gato. É mais sobre controle, né, gente? É mais sobre sofrimento e ansiedade e relaxamento e aceite das coisas como elas são, né? Que é essa coisa de, poxa, eu não tenho controle do que vai acontecer, ainda mais se envolve um outro. Isso é uma coisa que é um clichê, tá? Até acho que bastante gente já deve ter ouvido e visto em posts da internet, mas que a única coisa que a gente controla, e olhe lá, somos nós mesmos. É o que a gente fala, o que a gente pensa, como a gente age. E olhe lá ainda, olhe muito lá, olhe lá pra caralho, porque nem isso a gente controla. Ontem tava falando com o meu psiquiatra, inclusive, eu tive consulta. E não aumentou, gente, a dose do remédio. Vocês acreditam? Ai, bate palma aí pra mim, Isa, põe a palma. Ai, tô muito feliz. Eu já estava preparadíssima pra aumentar. Vai, quantos miligramas a mais vou ter que tomar desse aqui? Mas ele falou que não achava necessário, pois, devido a tudo que aconteceu nos últimos tempos, ele achou que até que eu tava bem, até que tava bacana. Faz uma semana só, você tá melhorando, você tá entrando no eixo de novo, então não vamos aumentar a medicação. O meu psiquiatra, gente, ele é uma pessoa incrível, é muito sábio. Ele chama Dr. Hélio Volpini. Ele é um senhor, se não me engano, ele tem 50 anos só de profissão. Só de atuação como psiquiatra. Então, eu nem sei quantos anos ele tem, mas é um senhor, um vovozinho. E o doutor Volpini, muito sábio. E ele sempre me dá muitos ensinamentos nas consultas. E um desses ensinamentos que ele falou ontem é sobre esse tripé, sentir, pensar e agir. O que a gente tava falando é sobre os sentimentos, as sensações, né? Que eu falei pra ele que às vezes eu sinto tudo de forma muito intensa e que eu até gostaria de não sentir de forma tão intensa e ser capaz de organizar melhor antes que aquilo tome conta de mim, mas que às vezes não consigo. São situações, por exemplo, essa do gatinho, eu não imaginei que eu ia passar por isso, não tava preparada, sabe? Me pegou de surpresa, eu fui lá, sei lá, só fui, né? Joguei esse poço sem fundo. E agora tô aí na escadinha subindo. Por que isso tem a ver com controle, né? Porque o sentimento, quando ele vem, ele é bruto, sabe? É uma coisa que vem crua, é uma reação meio que imediata. O sentimento, ele não tem contorno.
É o que é. Você sente o que você sente, você não pode se falar assim. Eu vou sentir menos apaixonado. Vou sentir mais alegre. Não dá, a gente não consegue. A gente consegue ter ferramentas que induzem sentimentos, isso sim. Estou triste, posso ouvir uma música alegre e assim tentar me alegrar. Posso encontrar uma amiga, posso dar um beijo no meu amorzinho. Mas a gente escolher, só fechar o olho e falar, Agora eu quero ficar feliz. Cláudio, não rola, né? Agora eu quero ficar triste. não rola. A gente se induz ali, dá pra colocar uma música triste, uma Adele. A música que me deixa triste é uma Adele. Acho deprimente a Adele. O pessoal do inglês vai falar Adele. Essa mulher é triste demais. Essa mulher é muito triste, ela é muito sofredora. E aí, você põe uma Adele, você vai chorar. Você põe um filminho de cachorrinho que morre, você vai chorar. Mas sozinho você não consegue. Então, o sentimento... Ele vem assim, sem contorno, sem controle, sem direção, sem plano de voo, aquela loucura. O que ele tem que acontecer? Passar pela razão. E por que é bom passar pela razão? Que a razão, ela organiza o sentimento. No mundo ideal, tá? Quando esse triangulinho aí tá bem equilibrado. No meu caso, não estava. Estou tentando fazer com que aconteça, né? Mas deveria, né? Qual que é o ideal? Então, sentir. Vamos pegar esse sentimento? Vamos passar pelo filtro da razão. Porque a razão não é em excesso, não é boa, assim como o sentimento em excesso também não é. Mas ela tem uma função importante de organizar os sentimentos. De organizar o que você tá sentindo de uma forma maluca. Então, vamos lá. Aconteceu uma coisa com o meu chefe, fiquei com muita raiva. Às vezes é só pra ter raiva mesmo. Porque às vezes seu chefe foi um puta do escroto, foi um machista do caralho. Acontece. Porque o que tem gente escrota nesse mundo não tá pra brincadeira, né? Mas você sentiu aquela raiva. Em vez de você ir lá e responder com a mesma raiva, porque aí você vai receber 3 vezes de volta essa raiva e vai Te fuder no final. pega essa raiva e para e senta com ela ali, conversa com ela e passa pela razão. Vamos lá. O que me deu raiva nessa situação? O que ela tá me dizendo? Onde que tocou em mim? E bipipipopopó. Resolvido isso, passou pelo filtrinho, agora a gente vai tomar uma ação. Sentir, pensar, agir. Não é que você vai ser uma idiota, ninguém tá falando aqui pra gente ser sangue de barata. Tem hora que o sentimento vai tomar conta mesmo, tem hora que é necessário a gente dar um piti, né? A vida é assim. O que a gente tá tentando fazer é melhorar para que isso não seja tão recorrente. Para que quando a gente dá um piti e o sentimento toma conta, seja uma exceção e não a regra. Tem gente que sente demais, que é o meu time, e tem gente que pensa demais, que é o time da Cissa. Vou expor ela aqui sim. Aqui em casa a gente tem esses dois opostos. Eu que sinto demais, tenho dificuldade de organizar para poder tomar as ações, e a Cissa que pensa demais e sente de menos. E aí ela quer organizar tudo, que agir só no campo do pensamento também não é uma coisa boa. Só que qual que é o equilíbrio que a gente tem que tentar fazer? É fazer o caminho, ou o caminho de um lado ou o caminho do outro. Ou pegar o pensamento e pensar pela emoção e depois agir, ou pegar a emoção, passar pelo pensamento e depois agir. Bonito isso, né? Num fluxograma, gente, isso aí ficaria lindo. Se alguém quiser fazer, inclusive, esse fluxograma, eu vou amar. Vou até postar. Se vocês quiserem organizar isso no fluxograma bem bonito, eu posto lá no Instagram, @elaetãogalerapodcast com EH. Mas eu não tenho essa capacidade, então eu não vou fazer. Mas esse é o jeitinho bonito da coisa. Só que dá pra sempre ser assim? Não. Mas à medida do possível. É bom a gente tentar? Sim. E é disso que estava falando com o meu psiquiatra. Foi isso que a gente ficou longamente deliberando na sessão, lá na consulta, e ele me explicando isso. 99% das vezes, quando a gente age só impulsionada pelo sentimento, vai dar bosta. E eu já tive inúmeras provas disso, tá? Não vou dizer pra vocês que... Nossa, caramba, que surpresa. Não. Várias e várias vezes que me senti atacada ou me senti alguma coisa, agi ali, retruquei na mesma emoção e tomei no cu de volta e aí me destruiu. Sempre assim. É o passo, repasso, retoma. Uma retomada que a pessoa vem te dá uma rasteira. É também porque eu não sou boa de briga, eu sou ruim de briga. Talvez pra quem é bom de briga, a pessoa consegue ir mais longe. Mas pra mim, não. Se a pessoa vem, eu volto, na hora que a pessoa volta de novo, já tô chorando. Então eu também tenho que aprender, né, meus limites. A relação mais fácil de ver isso, acho que é geralmente na relação amorosa, né, de casal, ou nas relações familiares. Aqui eu e a Cissa. Aí ela vem um dia que ela não tá muito bem, ela me dá uma, ou fala alguma coisa que, poxa, bateu mal pra mim. Não necessariamente porque ela quis dizer aquilo, teve aquela intenção, mas porque eu tenho alguma coisa ali que ressoou e doeu. Aí, em vez de eu ficar quieta um pouquinho, pensar por que doeu e responder, eu já vou lá e, plau, respondo de volta na cara. E vou lá e tento ferir ela de volta.
Só que ela, puta, porque eu tentei ferir ela vai voltar com a mesma força. Só que agora dobrada, né? Porque ela tá com mais raiva ainda. E aí, gente, não leva nada, porque aí vai ficar só uma briga, né? Uma brigaiada, troca de farpa, caralho. Porque não chega em lugar nenhum, e aí você já perdeu a razão, já não tá pensando em mais nada, só quer foder com outra pessoa. Então, assim, idealmente, é legal passar por aí. Por esse sisteminha bem bacana. Vamos tentar? Vamos fazer esse combinado aqui? Eu e vocês e eu, da gente tentar fazer esse exercício? Porque a partir dele, meu psiquiatra maravilhoso falou o quê? Ele falou isso pra mim, tá? Não vai servir necessariamente pra todo mundo, porque afinal, ninguém é eu e eu não sou vocês, tá bom? Mas, se caso sirva, fica aí de reflexão. O que ele falou? Que eu preciso falar mais as coisas. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Um médico psiquiatra falar que eu preciso falar mais? Pois é, também fiquei chocada. Falei assim, Mas, senhor, tudo que eu faço nessa vida é falar. Eu falo muito. mas aí o que ele explicou? Que eu tenho que falar coisa do coração, falar o que eu tô sentindo. E isso aí eu não falo mesmo. Aí isso aí eu tenho uma dificuldade grande. Porque eu não quero desagradar, não quero incomodar, né? Não quero frustrar ninguém e tal. Aquela coisa, aquela filha boazinha, Aquele anjo. que nunca deu trabalho, né? Mas agora meu psiquiatra me deu essa lição de casa. Tanto que foi por isso que ele não aumentou o remédio. Com a condição de que eu fizesse terapia 2 vezes por semana. E, no paralelo, que eu treine, começando com a Cissa, depois partindo para as outras relações, que eu treine falar o que eu estou sentindo. E uma coisa que ele falou que eu achei genial, galera, muito genial. Quando a gente fala da gente, a outra pessoa não tem como dizer que é mentira. Nossa, gente. Para um minutinho para refletir aqui sobre essa frase. Refletiram? Vamos lá de novo. Quando a gente fala de uma verdade da gente, a outra pessoa não tem como dizer que não é verdade. Ou desmentir, ou duvidar, ou dizer que não aconteceu. Não é genial? É uma técnica de comunicação, assim, refinadíssima. Por quê? Vamos lá dar um exemplo. Se você vira pra pessoa e fala assim, Você me ofendeu. a pessoa pode falar. Não, eu não te ofendi. Agora, se você fala, Eu me senti ofendida. a pessoa não pode falar. Não, você não se sentiu. Aí você fala, o quê, querida? Que show da Xuxa é esse? Você não tá aqui dentro. O que eu senti, você não pode dizer e nem desdizer. O que eu senti, eu disse e eu senti. E é verdadeiro. Então é muito bom isso. Gente, olha só, se vocês pegarem essa técnica pra usar pra manipular os outros, Olha, eu pego vocês pelos cabelos, viu? Eu vou esfregar a cara de vocês do asfalto. isso é pra você usar com consciência, com verdade e honestidade. Você vai usar isso, você vai prometer pra mim que você vai usar isso com muito cuidado, muita honestidade, muito coração. Tá certo? Então, o que é isso? É você falar, olha, eu não gostei, eu me senti triste com essa atitude. Eu me senti usada, eu me senti ofendida. Eu não gostei. Essa situação me fez sentir diminuída, me fez sentir humilhada, sei lá, qualquer coisa. A pessoa não pode falar, Não, você não sentiu. a pessoa pode se justificar por ela, falar, Olha, não foi a minha intenção ao te passar essa mensagem, ao falar isso ou agir dessa forma. e aí você vai falar, ok, entendo. Então, será que poderíamos ajustar para que isso não aconteça novamente? Pois, dessa forma que aconteceu, eu me senti mal, eu não gostei, foi ruim pra mim. Podemos ajustar de alguma forma que não gere esse sentimento novamente? E aí a pessoa, se for uma pessoa que gosta de você, que tem uma consideração e tal, pô, ela vai pensar e falar, pô, por que não também, né? Não quero te ofender, não quero te machucar, então vou procurar outras formas de me comunicar para que não gere isso em você. Agora, vai dar certo com todo mundo? Não. Já vou adiantando pra vocês. Tem pessoas que vão continuar sendo escrotas, tá? Tem pessoas, e não são poucas, que acham sim que estão sempre certas, que são donas da razão. Eu já falei dessas pessoas aqui. Pessoas egocêntricas, pessoas que faltam autocrítica ali. Tudo que a gente tem de excesso de autocrítica, tem gente que falta. Então tem gente que não vai se conformar, que ainda assim a pessoa vai ficar... Não, mas é que você que não sei o quê. Você que não soube. Eu sou inocente. Eu não fiz nada de errado. Quem precisa mudar é você. Quem precisa não sei o que é você. Sim, isso vai acontecer e temos que estar preparadas para isso. E aí, o que fazer? Não sei. Quando eu descobrir, eu conto pra vocês. Mas, basicamente, o que conversei ontem com o meu psiquiatra é uma coisa de você falar, ok, bom, você pode ter a sua opinião, você pode achar que não fez nada de mal, mas eu estou te avisando que pra mim não foi legal. Tudo bem, segue a vida. E a partir daí, você já sabe que aquela pessoa talvez não seja
tão digna de consideração quanto você imaginava. Talvez aquela pessoa não seja alguém pra você contar. Talvez aquela pessoa não seja alguém que você possa se abrir, que vai te dar acolhimento, afeto. Então também te dá um sinal de que pessoa ela é e do que ela vai te entregar. Porque se a pessoa não escutou, não teve essa escuta empática com você de dizer, olha, poxa vida, não queria te causar isso, portanto vou tentar fazer diferente, né? Porque não quero que a nossa relação seja assim. Se a pessoa continuar falando que a culpa é sua... Tipo assim, a culpa é sua de se sentir triste. Bom, aí você vê que a pessoa é uma escrota, né? Uma filha da puta. Então você fala, tá bom, se essa é a sua percepção, ok, e eu me retiro. Na medida do possível, né? Porque, por exemplo, numa relação de trabalho não é sempre que você pode se retirar, mas na medida do possível você se retira daquela situação, ou você tenta ter o menos contato possível com aquela pessoa, enfim. Mas claro, gente, estamos falando aqui de relações que são possíveis de serem reguladas e relações que a gente quer fazer manutenção, né? Como eu falei, aquele colega de trabalho que é um filho da puta que fica puxando teu tapete, aquele chefe que é abusivo, escroto, tá? Não tem conversinha. Com essa galera não tem conversinha, não tem essa de vamos falar de sentimentos. Se a pessoa é... Visivelmente, claramente, explicitamente e deliberadamente uma pessoa escrota, Aí você manda pra puta que pariu, né? Vai tomar as ações que você precisa tomar, vai denunciar no RH, vai entrar com um processo trabalhista. Aí você vai atrás dos seus direitos no mesmo grau, né? Não vai ter consideração assim como a pessoa não tem com você, ou vai se retirar do emprego se você puder, ou vai pedir ajuda pra outros colegas. Aí você vai ter que usar outras armas. Aqui a gente tá falando de relações que são possíveis, né? E de relações que a gente quer fazer uma manutenção saudável de uma forma que não fique pesada pra gente, nem frustrante, porque a pessoa não vai agir como a gente quer, e também pra pessoa não fique chato, né? Porque também, Imagina, toda hora alguém tentando decidir por você o que você vai fazer. ai, vai tomar no cu, né? Também, a pessoa fica toda hora assim, não, tá fazendo errado. Ai, gente, olha, a máxima que eu quero deixar no final desse episódio todo aqui, É a seguinte, se a pessoa não pediu ajuda, não tente ajudá-la, ok? Essa é uma lição que a minha mãe me deixou já. Minha mãe tá viva, tá? Ela me deixou, quero dizer, ela já me passou há muitos anos atrás, por coisas que ela passou com a família dela. Minha mãe me passou esse ensinamento e eu levo ele até hoje. Muitas vezes não uso, tá? Não põe em prática, mas tento me lembrar sempre dele para pôr em prática o máximo possível. Se a pessoa não pediu ajuda, não tente ajudar. Se a pessoa pediu ajuda, aí você ajuda até o ponto que for possível. Que foi outra coisa também que o meu sábio psiquiatra me disse. Tem um ponto até onde a gente consegue ajudar o outro. Não dá pra fazer tudo pelo outro. Então, gente, desista. Se você tá vendo que você tá nessa situação aí, tentando fazer coisas por alguém que, primeiro, não pediu ajuda, ou segundo, não quer ser ajudado, e não tá enxergando, não tá fazendo do jeito que a pessoa tá fazendo do jeito que ela acha bom pra ela, só esteja ali. se é uma pessoa importante pra você, esteja ali. Dê o seu apoio, dê a ajuda que você pode, dentro dos seus limites, dentro do limite da pessoa também, sem invadir o campo da pessoa e sem permitir que ela invada o seu também. Basicamente, fica na tua, cuida da tua vida, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio cheio de insights bacanas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Podcast, @elaetãogalera_podcast no Instagram, com EH. E o meu Instagram pessoal, @eumarigê. Se quiser escrever pra gente, o e-mail tá aqui na descrição do episódio, podcastamarigê@gmail.com, ou me mandem mensagem lá no Instagram. Joia? Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Um beijo.